Uma nova maneira de adoração. Seja muito bem-vindo, você está no canal Mauro Quadro e esse é o curso de teologia chamado Em Busca da Verdade. Hoje nós vamos estudar sobre o tabernáculo e também sobre os móveis do tabernáculo, sobre a mobília que era aonde o sacerdote ele tinha de ir para levar o sacrifício até a presença de Deus. Então nós vamos começar aqui pelo altar de bronze. O lugar de morte e derramamento de sangue, o pecado tinha de ser coberto pelo sangue antes que o homem pudesse ter comunhão com um Deus santo. Então o altar de sacrifício, quando no tempo de Israel, uma pessoa ele pecava, ele ia até o seu rebanho, pegava um dos seus cabritos, dos seus carneiros, e trazia até o templo onde se encontrava o tabernáculo, e ali ele entregava nas mãos do sacerdote para que ele sacrificasse aquele animal, para que houvesse derramamento de sangue e assim ele fosse perdoado. O sacerdote pegava aquele animal e impunha a mão na cabeça do pecador e na cabeça daquele animal e fazia uma transferência de culpa. Aquele homem que era para ser morto por causa do seu pecado, ele agora transfere a sua culpa para aquele animal e aquele animalzinho, então, ele é morto ali no altar de sacrifício. Temos aqui também a bacia de bronze. Uma lavagem cerimonial foi requerida dos sacerdotes para ministrar diante do altar do tabernáculo de bronze, para entrar também no tabernáculo. Então, o sacerdote, quando ele saía do altar de sacrifício, ele teria de entrar na bacia de bronze, passar pela bacia de bronze e lavar-se, banhar-se, lavar as suas mãos, para que aí ele pudesse adentrar dentro do tabernáculo. E ali dentro do tabernáculo nós temos então o candelabro de ouro, que é aquele candelabro onde tem as 7 lâmpadas ali que representam os 7 Espíritos de Deus, aonde ele iluminava dentro do tabernáculo. Eram lâmpadas que eram colocadas ali através de óleo de incenso e se acendia então para que iluminasse ali dentro. O candelabro de ouro, ele proveu a luz para o sacerdote realizar as suas obrigações no lugar santo. O óleo nas lâmpadas queimava continuamente, isso é, ele não podia faltar. O óleo nas lâmpadas não podia ficar sem, porque senão a lâmpada ela corria o risco de se apagar. Dentro do lugar santo, ali o homem ele tinha também uma mesa com pães chamado os pães da proposição. 12 pães são levados, aspergidos com incenso, eram renovados cada sábado e comidos pelos sacerdotes. Tornou-se uma oferta contínua de agradecimento a Deus. Então, quem podia comer daqueles pães era somente o sacerdote. Era um pão sem fermento, que era consagrado aquele pão somente para o sacerdote. E era também aspergido sobre ele incenso, aromas, que deixava aquele pão com um gosto levemente amargo, né? Ali passando, então, a mesa dos pães da proposição, o sacerdote ele chegava no altar de incenso. Veja que no átrio ali fora tem o altar de sacrifício, mas lá dentro tem o altar de incenso. E nesse altar de incenso era queimado ali a gordura e a melhor carne que era retirado do animal, era queimado ali com ervas e perfumes aromáticos, óleo ali, e aquela fumaça, ela subia até Deus e Deus, ele aspergia, Deus cheirava aquela fumaça. Passando o altar de sacrifício, então, de incenso, o altar de incenso, né? Ali, o altar de incenso,
A fragrância perfumada do incenso era oferecida para Deus durante 2 vezes ao dia, pela manhã e também à noite. Passando o altar de incenso, o sacerdote se deparava com a cortina que dava ao lugar santo dos santos. Atrás da cortina, no Santo dos Santos, ficava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. E na Arca da Aliança era o objeto mais importante no tabernáculo. A presença de Deus habitava acima do propiciatório, entre os querubins. Dentro da arca estavam as tábuas da lei, um pote de maná e mais tarde a vara de Araão que floresceu. Então veja que tem a nuvem sobre a arca e ali Deus ele habitava. Então a presença de Deus ela estava ali representada pela arca de Deus. Agora voltando aqui no primeiro altar de sacrifício, quando nós olhamos o que representa hoje para nós o altar de sacrifício, ele é uma figura de Jesus, do que Jesus passou e foi o Cordeiro de Deus. O altar de sacrifício simboliza para nós hoje o arrependimento, a morte do pecador. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, o próximo passo que nós damos é passar pela bacia de bronze, porque senão nós não podemos ainda entrar na presença de Deus. João capítulo 3, versículo 3, Jesus disse a Nicodemos, se tu não nascer da água e do Espírito, tu não pode entrar no reino dos céus. Então, nós precisamos passar pelo processo do batismo nas águas em nome de Jesus Cristo. Quando nós passamos pelo batismo, nós já estamos aptos para participar de atividades dentro da igreja, fazer parte de coral, deixar uma saudação, fazer parte da equipe de louvor, trabalhar como cooperador, como diaconato, e também ali progressivamente, através do discipulado, nós vamos progredindo e passamos então a participar da Santa Ceia, comer o pão da proposição, que é o pão sem fermento, e esse pão sem fermento também representa a palavra de Deus, que era renovada a cada sábado. O sacerdote ele tinha esse pão novo para servir a ele, e então isso representa para nós a palavra de Deus nas nossas vidas. O candelabro de ouro representa o Espírito Santo, que nós precisamos ter, porque nós precisamos nascer do Espírito também, porque o Espírito Santo, assim como ele ressuscitou a Jesus Cristo, ele vai também nos ressuscitar. Então, a importância de nós cumprirmos esses passos. O altar de incenso simboliza hoje para nós as nossas orações. Então, a importância de nós, através de uma entrega, de uma vida devocional, nós participarmos de cultos de orações, orações em grupo, orações com a igreja, orações separados no nosso quarto, com a nossa família, para nós entrar na presença de Deus. Nós não podemos entrar de qualquer maneira, precisamos passar por esse processo para estar diante da arca da aliança, ali como o sacerdote estava. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilha ele, deixa o teu comentário e ative o sininho das notificações para que toda vez que a gente postar um novo vídeo, você pode estar sendo avisado.